Santa Casa e você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Laboratório Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. E Multimagem, diagnóstico por imagem. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, você telespectador que acompanha o programa Santa Casa e Você, estamos no ar, hoje com a presença do doutor José Eduardo Vasconcelos Fernandes, ele que é coordenador de ensino e pesquisa do Serviço de Gastroenterologia do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Santos. É um grande prazer ter o doutor José Eduardo aqui no programa. Como é que vai, doutor? Boa tarde, Guto. Como vai? Obrigado pelo convite. Nós temos alguns tipos de sintomas muito comuns no nosso consultório, principalmente a formação de gases, distensão do abdômen após a alimentação, diarreia, às vezes, intestino preso, vários tipos de coisa. Dor de estômago, são vários sintomas comuns. Na sua especialidade, e o senhor também na Santa Casa, o que mais preocupa? Hoje a gente fala muito da intolerância à lactose, que era uma coisa que não se falava há algum tempo atrás, é uma queixa recente, digamos assim. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público o que seria a intolerância à lactose. Muito bem. A intolerância à lactose antigamente era reconhecida como uma doença, hoje não mais. A gente sabe que a intolerância à lactose faz parte do desenvolvimento natural da vida. Nós produzimos uma enzima chamada lactase que ajuda a digerir o leite. E essa enzima começa a desaparecer do nosso organismo desde que a gente deixa de amamentar. Então, quando a gente larga a mama da mamãe, a gente começa a perder essa enzima. A partir de uma determinada idade, principalmente 40, 50 anos, a gente fica praticamente sem enzima. Isso produz uma série de sintomas que acabam levando a um desconforto, principalmente formação de gases, distensão abdominal, dificuldade de digestão e em alguns pacientes diarreia também. A partir de quando que se efetivamente descobriu que existia esse problema, essa intolerância à lactose, e não só ao leite e os derivados também? Sim, a intolerância à lactose ela é conhecida há muito tempo, porém alguns estudos mais recentes mostraram que isso é um defeito, na verdade não um defeito, uma modificação genética. A gente deixa de produzir a enzima porque, em teoria, nós não deveríamos tomar leite como um substrato. Então a pessoa passa a ter sintoma quando toma leite ou derivados, queijo, sorvete, pizza que leva leite, essas coisas, que leva queijo. E é também essa intolerância à lactose, ela está localizada em alguns setores, em algumas etnias, digamos assim. Existem grupos étnicos que são menos intolerantes e outros mais. Eu queria que o senhor explicasse isso, como o senhor estava me explicando antes do programa começar, que foi muito curiosa essa informação. Então sim, nós vamos até mostrar um quadro para o telespectador em que foi calculado a base de quantos % de cada população produz ou não deixa de produzir a enzima. No Brasil, em torno de 60% da nossa população vai ficar intolerante em algum momento da vida. Mas isso é pior na população negra, que chega até 80% de intolerância. E fora do Brasil, os japoneses e os chineses, o pessoal do Oriente, também tem uma intolerância que pode bater em 90% a 100% da população. Já o pessoal do norte da Europa tem menos intolerância, apenas 30% da população tem essa intolerância. Veja, isso provavelmente está associado com a fome no mundo na época da Idade Média, ou talvez até anterior a isso. Por quê? As populações tiveram que buscar alimentos que eles tinham com facilidade para sobreviver à fome. No Oriente, esse alimento foi o arroz.
Então essa população sobreviveu com base no arroz. Não teve uma mutação para continuar tomando leite. Enquanto já no norte da Europa, eles tomaram leite e queijo, porque eles tinham vacas para fazer isso, tinham um rebanho para fazer isso. Essa população desenvolveu uma mutação genética, então eles conseguem tomar leite até uma fase avançada da vida. Portanto, o pessoal que tem uma ascendência do norte da Europa, consegue tomar mais leite, ou sem dar sintomatologia, do que o pessoal oriental que não consegue tomar leite depois de uma certa idade. O pessoal do norte da Europa, então, consegue tomar leite mais tempo, porque vai chegar um momento em que essa intolerância vai se manifestar ou não? Eles conseguem tomar... A maioria da população deles suporta o leite pela vida inteira. Eles têm uma mutação que permite que eles tomem leite sem ter sintomas pela vida inteira. E a mesma coisa com o oriental? Mesma coisa com o oriental. A maioria, quase 100%, vai ter intolerância rapidamente. Com 20, com 30, com 40 anos de idade, eles vão começar a ter intolerância a leite e derivados. Em relação, então, um fato histórico que interferiu, inclusive na teoria da evolução. Essas pessoas, esses grupos sobreviveram graças ao que eles tinham naquele momento para se alimentar. Acredito que devem ter tido muitas perdas, porque muita gente, acho que com a intolerância, não resistir também morria. Não, a intolerância em si não leva a uma alteração importante do ponto de vista para chegar ao óbito. Mas ela produz muitos sintomas e a pessoa acaba por si só parando de tomar esse tipo de alimento. Só que se você não tiver outra coisa, você tem que comer o que você tem. Eles começaram a tomar o leite, então várias gerações depois disso, isso chama-se adaptação, pela teoria de Darwin mesmo. Então sobrevive o mais forte e geralmente ele produz uma mutação para poder sobreviver a esse tipo de problema que ocorre numa determinada fase histórica. E essa mutação genética, qual o tempo dela? A medicina, a ciência tem essa informação de quanto tempo que esse gene demora para surgir? Não, isso é muito variável, mas geralmente entre 3 e 4 gerações você já pode ter uma variação genética para vários tipos de mutação. Agora é curioso, se a gente olhar de novo aquele quadro que eu estava mostrando, se a gente for olhar o povo sueco, as pessoas mais idosas, elas têm a mutação. Já os mais jovens parece que já não têm. Então já houve uma regressão. Uma inversão. Uma inversão da parte genética, parece, pelo menos pela essa informação que a gente tem do trabalho, que a gente está mostrando, de que já houve uma regressão na mutação genética lá no norte da Europa. E isso é um ciclo, digamos assim, ou não? Não necessariamente. Agora, como a gente não está numa fase de fome do mundo, pelo menos não na maioria da população, pode ser que eles já não tenham essa necessidade de tomar tanto leite e eles vão perdendo a mutação e vão voltar a ser como eram antes da mutação genética. Falando ainda em questão do esôfago, doutor, o caso do refluxo. Queria que o senhor explicasse também como que funciona o refluxo, quem são as pessoas que mais são vulneráveis a esse tipo de problema e o tratamento, o senhor que atua na área clínica, não realiza cirurgia, qual é o encaminhamento que é dado hoje a esse problema que também acomete muitas pessoas? A doença do refluxo é uma doença muito comum. Os quadros dispépticos que estão associados com a digestão, com a alimentação, eles são muito frequentes no nosso dia a dia. Então, a doença do refluxo, ela é multifatorial e também é multissintomática. Um paciente pode chegar para a gente apenas reclamando de soluço, de tosse, ou de pigarro e ser refluxo. Não há necessidade de ter regurgitação, que é voltar alimento na boca, nem necessidade de ter azia para ser refluxo. Tem vários tipos de fenótipos que a gente chama de doença do refluxo. O que é a doença do refluxo? É aquele paciente que não tem a válvula entre o esôfago e o estômago funcionando adequadamente. Então, o líquido que está no estômago, o alimento, pode refluir para o tórax e daí refluir para a boca ou não. Isso piora, obviamente, em pacientes que estão obesos, em pacientes que têm uma flacidez muscular ou que têm genética compatível com uma perda da função dessa válvula. Então, o primeiro passo, no caso da orientação, é esse paciente, por exemplo, que seja obeso, ele vai ter de perder peso. Isso, perder peso. E a questão do refluxo nas crianças, é um outro problema, não tem a ver com o refluxo que o adulto tem? Normalmente não. No bebê, na criança pequena, está associado ao desenvolvimento do sistema digestório. Então pode ser que ainda o sistema não se desenvolveu completamente, ele está um pouco encurtado, ele tem alguma alteração na válvula que com o passar dos anos ele vai corrigir naturalmente e resolver. Já algumas crianças podem ter algum defeito congênito que possa necessitar de algum tipo de envolvimento cirúrgico. Existe algum exame na criança, no recém-nascido, para se detectar isso ou é só o pediatra que vai ter com relatos da mãe
que verificar? Normalmente a sintomatologia, acordar de noite, tossir, engasgar muito ou ter muita regurgitação do bebê pode sinalizar para uma investigação, mas o pediatra tem condição de avaliar isso facilmente. Sintomas do refluxo no adulto. As pessoas percebem que estão tendo, isso é mais à noite, durante o sono? Muitas vezes não. O mais comum é o paciente acordar realmente com sufocação, ou ter azia durante a madrugada, ou deitar e já se sentir desconfortável. Mas o que a gente vê com muita frequência também são aqueles pacientes que têm um sintoma isolado. Então já tive um paciente que estava com soluço há 2 anos e era refluxo. 2 anos com intermitente? Intermitente não, contínuo. Contínuo. Ele tinha soluço o tempo inteiro durante 2 anos e era refluxo. Só soluço. Já tive pacientes que têm pigarro, e a doença do refluxo, só pigarro ou só tosse pode ser sintomas. Os sintomas mais comuns todo mundo conhece, que é a azia, aquela queimação atrás do peito, voltar líquido durante a madrugada, ou a pessoa voltar uma coisa ácida na boca, um gosto ruim. Esse é fácil, né? Agora, aqueles que têm o isolado é mais difícil de detectar, às vezes o paciente não percebe. Alguns alimentos são mais nocivos e podem desencadear também o refluxo, por exemplo, condimentos, pimenta, maionese, isso ajuda também a piorar o quadro? Sim, a válvula ela pode ficar mais flácida, mais hipotônica, como a gente chama, em função do que você come. Então, tomate, álcool, cigarro, café em grande quantidade, gorduras podem relaxar esse esfíncter e facilitar o refluxo também. Nós vamos ter que fazer um rápido intervalo. Na volta a gente tem mais informações sobre doenças do aparelho digestivo com o Dr. José Eduardo Vasconcelos. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Olá, já estamos de volta com o programa Santa Casa e Você, que hoje traz a presença do Dr. José Eduardo Vasconcelos Fernandes, que cuida do setor de gastroenterologia da Santa Casa no serviço de pesquisa. Doutor,
nós estávamos falando no bloco anterior do refluxo. Doença do refluxo gastroesofágico. Além daquela questão dos sintomas, que outros indícios as pessoas podem em casa ficar atentas e aí perceber a necessidade de procurar um médico? Acho que aqueles sintomas mais comuns como nós conversamos, acho que não tem muito problema. Mas se o paciente tem uma tosse crônica, um pigarro crônico, rouquidão às vezes, ele vai ao otorrino e às vezes o próprio otorrino já detecta o refluxo laríngeo, né? Aqui na laringe, que ocorre na laringe. Agora, o cigarro e o álcool, os males que eles causam, a gente já sabe que causam muitos males, mas essas duas substâncias usadas separadamente ou em conjunto agridem mais esse sistema que é tão sensível. Eu queria que você falasse desse problema causado pelo cigarro e pelo álcool. O cigarro e o álcool, eles aumentam o risco de câncer de boca, de câncer de garganta e de câncer de esôfago. Porque o contato maior com o álcool, principalmente, ele é maior na boca e no esôfago, porque ele não está diluído. Depois ele cai no estômago, é diluído, ele também dá algum tipo de problema, pode dar uma gastrite alcoólica. Mas o cigarro também, né? O cigarro, o fumo, ele tanto por via sistêmica, quer dizer, por via sanguínea ou direto no local, ele também, como tem 1000 toxinas no cigarrinho, ele pode causar muito risco de câncer de boca e o câncer de esôfago nesses pacientes. O câncer, a gente sabe que é uma doença muito letal, mas qual é a que mais causa a morte? É o câncer de boca, é o câncer de língua, é o câncer de laringe, é o de esôfago, ou todos têm uma incidência muito grande de mortes? Não, o câncer de esôfago, a detecção geralmente é tardia. Todos os cânceres que a gente detecta tardiamente, o risco de óbito é maior. O esôfago é um destes, né? A gente demora muito para fazer o diagnóstico, porque ele demora para dar sintoma. Quando ele dá sintoma, já está avançado e é mais difícil de tratar. Eu te perguntei no intervalo e você me explicou, eu acho interessante essa informação também. Então, o sujeito que geralmente ele vomita sangue, ele não necessariamente vai estar com câncer de esôfago, isso é um outro problema. Sim, o principal sintoma do câncer de esôfago é entalar, que a gente chama de disfagia. O paciente deglute e aquilo entala em algum lugar dentro do esôfago. E vem junto com isso um emagrecimento muito rápido. Então, uma perda de peso rápida com uma comida entalando, existe uma grande possibilidade de ser um câncer de esôfago. E o senhor deve ter tido várias situações de narrativa de pacientes. O que o paciente pensa nesse momento? Que ele come e ele sente aquela situação de estar entalado, ele bebe alguma coisa, ele começa a achar que é uma outra coisa, ele não necessariamente acredita que seja um problema tão grave? A maioria dos pacientes masculinos, eles sempre acham que não tem nada grave. As mulheres vão ao médico muito mais rápido, então a gente detecta geralmente mais rápido as lesões. Os homens não, então eles acham que engoliram alguma coisa muito grande, ou então que a comida que estava muito seca, e nunca pensam que pode ter alguma coisa no esôfago. E por isso retarda mais o diagnóstico e mais difícil do tratamento curativo. Um outro problema bastante comum, acredito que nesses novos tempos de bebidas muito industrializadas, o refrigerante, doutor. Qual o problema do refrigerante em relação ao sistema digestivo? Os males que ele causa? Então, o refrigerante em si, de vez em quando, não tem grandes problemas, né? Agora, aquele paciente que tem doença do refluxo, tem dispepsia, gastrite, ele tem gás carbônico, e o gás carbônico aumenta a produção de ácido. Então, vai piorar os sintomas desse paciente. Aqueles refrigerantes que têm um pH muito baixo, abaixo de 4, principalmente os colas, eles também são muito ácidos, também podem causar uma lesão do trato gastrointestinal alto. E os diets e os lights, hoje em dia, usam muito esse tipo de adoçante. Na maioria dos pesquisadores tem falado mal dos adoçantes em relação à flora intestinal, à microbiota. Essa alteração que os adoçantes causam na microbiota parece também não ser muito boa, levando a risco aumentado de diabetes e de obesidade. Ou seja, durante um bom tempo se falou que o vilão era o açúcar, aquele açúcar refinado. Uhum. Vamos usar o adoçante aromatizado, industrializado. Agora já se volta novamente a dizer que o vilão é o adoçante. Como é que fica a vida do médico? O médico tem que estar sempre procurando se reciclar, né, doutor? Isso é muito confuso mesmo.
Nós temos um pesquisador brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele chama-se Cláudio Sioff, ele chega aqui para dar aula e fala assim, não entendo porque vocês tomam tanto adoçante se vocês têm tanto açúcar bom e barato, porque o açúcar, em pequenas quantidades, obviamente, né, sem exageros, ele é melhor do que o adoçante para a flora intestinal. Falando de flora intestinal, obviamente. Então, tudo que é demais faz mal. Exato. E no caso do açúcar também não se pode exagerar. Café. O café ele tem algumas propriedades boas, né? Ele mantém o paciente em alerta, trabalha-se melhor com o café. Então um cafezinho ou dois é bom para o coração. Mas para o estômago, se você não tem nada, tudo bem, pode tomar o café. Agora, se você tem um quadro de dispepsia, que é uma má digestão, uma dor de estômago, é melhor evitar o café em grandes quantidades, porque ele pode afetar a sua sintomatologia. Chiclete. Chiclete você engana o estômago. Cada vez que você mastica o chiclete, o estômago produz ácido, achando que vai cair alguma coisa lá, e não cai nada. Então você vai mastigando e vai produzindo ácido, mastigando, produzindo ácido, e aquele ácido não sai para nada, né? Fica só... isso vai causar alguma... Se a pessoa usa muito o hábito do chiclete, isso pode acarretar, por exemplo, numa úlcera ou não? Uma hiperacidez, digamos assim. Se isso vai levar a uma úlcera, não depende de outros fatores, presença de bactéria no estômago, ansiedade, essas outras coisas estão associadas. O estresse da vida moderna também contribui para o desenvolvimento de doenças no sistema digestivo? Não dá para dizer que eles produzem o desenvolvimento da doença, mas eles pioram muito a sintomatologia, né? Síndrome dispéptica, que é aquelas alterações tipo gastrite que a gente tem, ou a síndrome do intestino irritável, que está associado com dor abdominal e diarreia, pioram a sintomatologia durante o estresse, porque estão associados à liberação de alguns hormônios, como serotonina ou gastrina no tubo digestivo, que podem produzir sintomas. Em relação a bala, qualquer tipo de alimento que a gente não degluta e não engula vai fazer mal para o sistema digestivo? Não dá para dizer que vai fazer mal, mas não é... Isso em excesso, óbvio. Não é adequado porque o estômago fica produzindo ácido desnecessariamente. Em relação a cigarro, a gente já falou, o álcool. O álcool queima, o nome já está dizendo, ele vai queimar todo o sistema desde a boca, isso a gente não sente, né, doutor? Depende. Sim, se for uma bebida destilada, a gente vai sentir mais, mas sim. No caso de uma bebida gelada, a pessoa pensa que não vai fazer tão mal, por exemplo, uma cerveja. A ingestão da cerveja, a ingestão de uma bebida destilada, elas têm o mesmo peso na hora de lesionar Não, a quantidade de álcool numa mesma volume de bebida destilada é muito maior do que numa cerveja, por exemplo, né? Então você também tem que, quando a gente compara uma dose de uísque com 3 cervejas, para você ter uma ideia da quantidade de álcool. Então depende disso, da quantidade de álcool da bebida que você está ingerindo. Se tiver muito álcool, você toma uma bebida chinesa que tem 60% de graus de álcool, vai queimar tudo, né? Queima desde a boca até o esôfago. Agora, se você toma uma cerveja com 4,5%, você não vai ter uma lesão tão importante. A importância da dieta. Alguns alimentos devem ser evitados ou devem ser ingeridos para quem tem problema no sistema digestivo? Isso é muito individual. Tem pacientes que não toleram determinadas substâncias, depende de que tipo de intolerâncias ele tem, se é uma intolerância a glúten, ou se é uma intolerância à lactose, ou se é uma intolerância à rafinose. A rafinose está no feijão, está no grão de bico, está na couve-flor. Então depende, a gente tem que individualizar a dieta. Também não podemos tirar tudo do paciente, precisa comer, precisa se alimentar adequadamente. Mas os horários, por exemplo, uma carne vermelha, não posso comer, vou fazer essa pergunta, posso comer um arroz, feijão e um bife e dormir, por exemplo? Eu tenho que ter um tempo para deixar um pouco esse alimento ser digerido? Faz mal comer e dormir? Então, é em torno de 8 a 12 horas para digerir um pedaço de carne. Você tem que levar isso em consideração. Quando você está dormindo, está todo mundo dormindo, inclusive o seu estômago, né? O ideal é não dormir com o estômago cheio. Você deve esperar pelo menos 3 horas para deitar depois que você ingeriu a última refeição. E essas feijoadas, por exemplo, de noite não está indicado. É melhor. Não é que vá fazer mal, mas você pode se sentir mal, pode ter um desconforto, até dor de cabeça. A pergunta em relação à digestão foi justamente essa, porque muita gente fala, não, eu vou dormir, eu vou descansar, então eu como, porque se eu almoço, eu dou uma descansada, uma cochilada, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Principalmente depois de uma certa idade que a chance de você ter refluxo é maior.
Então, mesmo aquela cochiladinha da tarde deve ser feita com a cabeceira elevada, com o peito mais alto que a barriga. E também para dormir, sempre nessa posição, nunca em 180 graus? Não necessariamente, vai depender se você tem ou não tem algum tipo de problema. Se você não tem nada, é muito mais confortável dormir em 180 graus. Se você tem refluxo, você vai ter que dormir inclinado. Em 45 graus ou não precisa tanto? 15 centímetros de elevação, mais ou menos. E o pescoço ou a parte do No caso do refluxo, o peito tem que estar mais alto que a barriga. O peito mais alto que a barriga. É isso. E lembrando, você falou em barriga, manter a forma é sempre o primeiro passo, porque a obesidade é a porta de entrada para se desenvolver alguns tipos de doença ou para se agravar? Sim, no aparelho digestivo, além da doença do refluxo, a esteatose hepática, que é o engorduramento do fígado, está associado com a obesidade, está associado com diabetes. Existem muitas doenças digestivas associadas à obesidade, então a gente tem que evitar isso. Doutor, a gente está chegando no final do programa. Cirurgia bariátrica, ela também precisa, lógico, de uma indicação do médico, mas quais os problemas que ela acarreta se não for seguido todo o protocolo? Ou seja, se o indivíduo não seguir algumas recomendações do pós-operatório? A cirurgia bariátrica tem indicações precisas. São pacientes muito obesos, né, normalmente com IMC acima de 40 e que tem alguma comorbidade, ou seja, ele seja diabético, hipertenso, tenha problemas cardíacos, alguma outra coisa que justifique fazer esse tipo de cirurgia. É uma cirurgia em que você vai descolar o estômago da parte digestiva em geral, né, ele vai se comunicar com o intestino um pouquinho mais abaixo e você vai ter geralmente problemas de vitamina, de absorção de vitaminas, pode ter problemas de absorção de vários nutrientes que não só a caloria, que é o que produz a obesidade. Então o acompanhamento ele deve ser muito bem feito com nutricionista, com psicólogos também, né? Porque a pessoa deixa de comer e às vezes isso atrapalha. Então existe uma equipe multifatorial aí para acompanhar esse pessoal. Você tem de cabeça o índice de êxito de quem faz a bariátrica e consegue o efeito desejado? Eu acho que está acima de 75%, mas tem que ter uma indicação muito adequada. Eu acho que é importante isso para a gente. Porque não é, eu tô obeso, eu vou fazer uma bariátrica. Estou com 2 quilos a mais, não vou fazer. Existem outros procedimentos antes da cirurgia? Muitos. Mesmo o paciente super obeso, ele precisa perder peso para fazer a cirurgia muitas vezes, né? Perfeito. Dr. José Eduardo Vasconcelos Fernandes, eu queria agradecer as suas explicações aqui, a sua aula em relação a esses problemas do aparelho digestivo. Eu gostaria que o senhor, desde já ficasse convidado para uma próxima oportunidade, porque tem muito assunto para a gente discutir. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Com o final da entrevista, a gente finaliza a edição dessa semana do programa Santa Casa e Você, que hoje trouxe o Dr. José Eduardo Vasconcelos Fernandes, que é o coordenador de ensino e pesquisa do Serviço de Gastroenterologia da Santa Casa de Santos. Nós ficamos por aqui e nós voltamos na semana que vem. Até lá! Santa Casa e Você. Apoio APO, Assistência Personalizada Odontológica. Laboratório Pasteur, Medicina Diagnóstica. Unilaser, Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. E Multimagem, Diagnóstico por imagem. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.